Na Terra agora tem duas culturas, cultura racional e cultura artificial, e todas duas com muito valor. Cada cultura com a sua função, cada cultura com a sua missão. A artificial, preparar o animal racional para ser recuperado pela fase racional, e a racional, para mudar o animal racional para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. Os anos de 1940 foram marcados pela Segunda Guerra Mundial e seus horrores. Em 1940, Paris é ocupada pelos alemães. Ainda neste ano, o Japão se une à Itália e à Alemanha na guerra. Um ano após, a Alemanha invade a União Soviética, iniciando uma das piores fases do conflito. Como herança de um período de grande movimentação, ganhamos a pequena notável Carmen Miranda, que se consagrou um marco cultural do período no Brasil e no mundo através de sua arte. Tornou-se um dos símbolos da política de boa vizinhança, junto também do personagem Zé Carioca de Walt Disney. Ainda em 1940, Charles Chaplin estreia O Grande Ditador e Ernest Hemingway com Por Quem os Sinos Dobram na literatura, ambos denunciando a guerra e os totalitarismos. No nosso país, a rádio estava em seu auge. O senhor Manuel, ciente disso, esclarecia para todos o porquê de todos serem porta-vozes do mundo que é elétrico e magnético. Porque o mundo é um conjunto elétrico e magnético, e falando-se de um extremo do mundo, é a mesma coisa que falar-se daqui, pois por meio desses porta-vozes tudo se sabe em toda parte do mundo. Prova que o mundo é um conjunto elétrico e magnético, que estes aparelhos já foram feitos com essa natureza. É como os rádios que são feitos para tudo transmitirem. Também o vivente já foi feito com a natureza de imunizar-se e ser porta-voz da parte racional. Mas o vivente pergunta: quem fala é a pessoa? Sim, é a pessoa, mas só o que a parte racional quer. Do livro Universo em Desencanto, primeiro volume da obra. Em 1941, o Japão ataca a base militar norte-americana de Pearl Harbor, provocando a entrada dos Estados Unidos na guerra contra o eixo fascista. Dessa forma, também o Brasil declarou guerra aos fascistas em 1942. Além de todos os conflitos, ocorreram ainda algumas mudanças e acontecimentos políticos que não estavam ligados exatamente à Grande Guerra. Começando internacionalmente, no início da década, Franklin Roosevelt é eleito presidente dos Estados Unidos pela terceira vez consecutiva. Já no Brasil, em 1943, Getúlio Vargas sanciona a criação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Todavia, seu governo não dura muito após a decisão. Isso porque Vargas foi deposto pelo Exército em outubro de 1945. Deste modo, o general Eurico Gaspar Dutra assume a presidência do Brasil. Um ano após a saída do presidente, é promulgada uma nova Constituição em nosso país. Após 2 anos dominada pelos alemães, a França é libertada em 1944, e em janeiro de 1945, soldados soviéticos libertam 5.000 prisioneiros na Polônia. Finalmente, dando fim à guerra, a Alemanha se rendeu em 7 de maio de 1945. Entretanto, ainda neste ano, revidando os ataques japoneses, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. No ano de 1948, foram realizadas as Olimpíadas em Londres, como uma forma de confraternização dos esforços de guerra dos países aliados que lutaram contra o nazifascismo. No ano de 1940, deveria ocorrer a Olimpíada em Tóquio, transferida para Helsinki, e em 1944 em Londres,
mas ambas foram canceladas devido ao estado de guerra mundial. Os últimos anos da década foram marcados por intensa denúncia das atrocidades da guerra. Nesse sentido, foi fundada a Organização das Nações Unidas e proclamada a Declaração dos Direitos Humanos, com a finalidade de promover a paz entre as nações e amenizar as desigualdades sociais. Um dos atos mais marcantes e polêmicos de sua atuação foi a criação do Estado de Israel, com a divisão do então território palestino entre árabes e judeus. Em um antigo jornal do Rio de Janeiro, Diário da Noite, datado de 6 de julho de 1939, foi encontrada a seguinte reportagem em que descrevem o local onde o Sr. Manuel foi entrevistado e fotografado. Manuel Jacinto Coelho mora no alto do Morro de Santa Maria Luzia. É uma estrada íngreme, cheia de pedras que cortam sapatos e escorregam no lodo. Lá de cima se vê a cidade. A lata, a telha de barro e a folha de zinco são o único material arquitetônico da região. E lá, atrás de uma gigantesca pedra, está a casa de Manuel Jacinto Coelho. A casa de taipa tem uma porta e uma janela de frente, uma sala pequena com uma mesa coberta de uma toalha branca, 3 cadeiras, um relógio de parede em desacordo com um de algibeira, que há em cima do monte de livros. No dorso dos livros pode-se ler Universo em Desencanto, obras-primas de Francisco de Assis. A primeira sede da cultura racional foi a Tenda Espírita Francisco de Assis, no Meier, em meados de 1935, no Rio de Janeiro, onde o Sr. Manuel recebia as primeiras mensagens do Racional Superior.